Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast Sem nome. Sem nome, o podcast do Gol Posse que ainda não tem nome. Hoje eu converso com ela, Alice Almeida Leite, professora, procuradora do trabalho e... Vamos ver o que vai ser hoje. Conto aqui, já foi apaixonada pelo KLB. Ai, meu Deus! Mais específico, pelo L. Pelo L. Mais específico, pelo L do KLB na adolescência, tá? Gente, revelando segredos dessa mulher. Mas que coisa, né? Esse Lucas, todo episódio vem com uma historinha. Exatamente. Desenterrou, né? Exatamente. E aqui, eu de frente pra essa mulher que já foi apaixonada pelo L do KLB e agora tem um outro L. Sexta série. Tem um outro L de Lucas aqui na frente dela. Hoje o nosso papo é sobre o excesso na vida do concurseiro. O excesso de curso, o excesso de material, o excesso de rede social e como utilizar essas três ferramentas que são fundamentais a uma boa preparação para concurso público de uma maneira saudável, de uma maneira que leve à direção que você deseja. Fica com a gente que vocês vão gostar dessa conversa. Eu acho interessante esse assunto que a gente até estava conversando antes de gravar, porque é uma preocupação que nós temos e muitas pessoas acabam se perdendo demais por conta deste excesso. Então, entendemos bem importante a abordagem desse vídeo aqui, desse podcast, que vai ser bem bacana aqui a discussão. Exato. O primeiro ponto que eu chamo a atenção aqui, quando a gente fala sobre excesso na preparação para concurso público, me vem à mente quando eu me inscrevi pela primeira vez num curso anual. Eu me inscrevi pela primeira vez no curso anual e tem todas as matérias, eu comecei a fazer, a cursar, e eu pensava assim, legal, e ano que vem? Ano que vem eu vou fazer o curso anual. E eu coloquei. Falei, eu vou fazer 3 anos o curso anual. O mesmo curso. O mesmo curso. Não, para poder ficar revisando e tal. E aí chegou um momento que eu falei, mas pera lá, tem uma coisa estranha, né? E eu comecei a conversar com outras pessoas no cursinho, e eles falaram, não, você faz um anual, depois você muda, depois você faz outro tipo de curso, um curso com uma abordagem mais restrita, mais voltado para a segunda fase, um curso específico de uma determinada matéria. Bem, a gente teve toda essa mudança. E a gente percebe hoje que a gente é muito mais demandado pelos concurseiros através de rede social, que tem alguns que fazem um curso anual e no outro ano querem fazer um curso anual do cursinho concorrente. Como se o anual que eles fizeram não bastasse. E a gente, tanto eu quanto a Alice, consideramos que isso é um excesso e o quanto que o excesso de curso atrapalha. Alice, você passou por esse problema do excesso? Ah, com certeza. É um problema de todos os concurseiros. E eu passei por esse problema de excesso de curso também. Então, eu cometi esse erro no começo da minha preparação, assim que eu me formei, porque quando a gente se forma e a gente, eu quero concurso, muitas vezes a gente chega muito perdido, a gente não sabe por onde começar. E aí a gente usa o curso como uma muleta para se direcionar. Acho válido, acho que ajuda, sim, mas a gente acha que o curso vai salvar a sua vida. A gente acha que só fazer todos os cursos. E eu fiz isso, porque quando eu comecei a estudar, eu comecei a estudar para a área estadual. A minha intenção era a MP, ou magistratura do Estado de São Paulo. E quando eu entrei no cursinho, falaram, não, faz esse curso que é o melhor. Pode falar o nome do curso? Não, concorrente. Olha, concorrente. Não. Concorrente, nossa. Não, concorrente. Fiz um curso... E aí, fiz um curso super completo, com todas as matérias. Mesmo matéria, na época, tinha até direito do trabalho, porque era um curso de carreiras jurídicas. Sim, um leque maior. Que tinha um leque maior. Fiz o curso muito bom. Aí me falaram, né, passou um ano. Aí me falaram assim, e aí, Alice, o que você vai fazer ano que vem?
Aí você descobriu que tinha um ano que vem, né? Tinha um ano que vem. Só que, qual que foi o meu erro? Ao invés de eu pegar o material que eu já tinha, revisar, aprofundar, fui fazer outro curso. E nesse ponto, me atrapalhou muito o fato de eu não trabalhar naquela época. Porque eu tinha muito tempo. Então dava tempo, então, cabia um curso. Cabia outro curso. Então, fui lá, fiz um curso quando eu me formei, 1 ano. Depois, fiz outro curso no ano seguinte. E, não satisfeita, fiz outro curso. Então, eu fiz curso de 3 concorrentes. Em 3 anos. Em 3 anos. E assim, tudo igual. Sim. E aqui, uma dica que a gente bate muito nisso é que todo cursinho, tá? Tem bons professores. Todo cursinho tem professores que você não se adapta à dinâmica ou ao ritmo de uma aula ou de outra. Não existe o curso e o cursinho perfeito com um time de professores que encaixe perfeitamente com o seu gosto e sua preferência. É natural que você pode estar no cursinho A e ter um professor de processo civil que faz você se encantar com o processo civil e ter uma dificuldade com o professor de previdenciário. E você pode ir para um outro cursinho, que aí você vai ter um ótimo professor de previdenciário e vai ser uma aula um pouco mais maçante em processo civil. Isso faz parte do universo dos cursinhos à disposição. Então, não busque a preparação perfeita pulando de galho em galho. Não, isso não dá certo. Só faz você perder tempo. Exato. E uma coisa que a gente tem percebido hoje é que, antigamente, o único meio... Quando eu falo antigamente, eu falo pelo menos há 10 anos atrás, nós já tínhamos uma época de grandes franquias que preparavam candidatos. Não vou citar nomes, porque são concorrentes, mas de grandes franquias. Você tinha 3 cursos, o A, B e o C, ali, que tinham carreiras trabalhistas, carreiras estaduais, carreiras federais. Sim. Ou semestral trabalhista, semestral estadual ou anual. Você tinha essas vertentes. E agora, com a facilitação dos meios de comunicação, até mesmo a possibilidade de que você lance um curso online sozinho, nós estamos enfrentando a possibilidade de ter diversos cursos que não estão vinculados às franquias. São muitas opções, né? São muitas opções, como o próprio GoPosse. Exatamente. Que a gente começou um projeto meio da Alice, gravação em casa, com os recursos que nós possuímos, e que está à disposição para quem se interessar. E qual é o problema disso? Que hoje tem muita opção. Tem muita opção boa. E o que nós estamos nos deparando é com alunos nossos que compram o mesmo produto nosso e de um concorrente ao mesmo tempo. Isso tem. Isso tem muito. E eu dou um exemplo. Compra o curso de 400 questões que nós temos e depois compra o curso de 1000 questões de um amigo nosso. E assim, você está com 1.400 questões no mesmo mês. E dá para fazer 1.400 questões no mesmo mês? Exatamente. Eis a pergunta. Além de estudar tudo que você precisa... O que você acha disso? Eu acho que as coisas têm que... Primeiro, né? Tem que fazer uma análise de risco do que você precisa estudar naquele momento. Uma coisa que, hoje, olhando para trás, que eu vejo que eu fiz errado, foi não focar no meu edital. Então, quando eu comecei a fazer o curso, eu fiz um curso anual, eu estudava muitas matérias que não caíam na prova. E eu vejo que muito desses erros as pessoas cometem. Então, o que acontece? Ela vem, por exemplo, na nossa área trabalhista. A pessoa começa a estudar. E aí, ela tá começando do zero, tá formando uma base ainda. Aí, ela quer fazer ao mesmo tempo o curso do GoPosse, compra o cronograma do GoPosse, aí já faz um curso de segunda fase, sendo que nunca leu uma doutrina, já vai fazendo curso de segunda fase e já quer treinar sentença, já quer treinar peça, e compra um monte de questões e compra coisa do concorrente. Então, gente, eu não tô falando... Às vezes, né, você tem que procurar o curso que você se adapta mais. É lógico que toda vez que a gente escolhe um curso
a gente olha para a grama do lado e acha que está mais verde. Então, muitas vezes a gente escolhe um curso, compra o curso, aí você vê que o amigo tá no outro. Aí você quer ver o que o amigo tá vendo porque não quer perder nada. Só e que aí a pessoa fica de um lado pro outro. E a pessoa fica que nem uma barata tonta, fica de um lado pro outro. Olha, qual é o problema de muitos cursos, desse excesso? Bem, o primeiro problema é que você não dá conta, tá? Não tem como você dar conta, no exemplo aqui brincando, de 1.400 questões no mesmo mês. Esse é o primeiro problema. O segundo é o que não dar conta gera em você. Quando você não dá conta da sua meta de estudo, da sua programação, isso gera um sentimento de frustração. Você começa a se acostumar a não cumprir com aquilo que você se propôs, com aquilo que você se propõe. E quando você fica frustrado por não cumprir aquilo que você propõe, isso abala a sua confiança. E você acha que não está estudando o suficiente. E você acha que não está estudando o suficiente. E isso aumenta a ansiedade. Ou seja, o que a gente tem aqui é a utilização de um potencial, que é potencial financeiro, ou seja, a pessoa tem condição de comprar 2 cursos, porque quem só tem condição de comprar um, o dinheiro obriga a pessoa a escolher. Mas a pessoa tem um potencial e ela usa aquele potencial de uma maneira que coloca ela num ciclo vicioso que prejudica a pessoa. Numa situação como essa, a pessoa tem lá, ao invés de gastar, exemplo, R$1.000 num produto, ela gasta 2.000 em 2 produtos, aí ela se sente frustrada, ela não dá conta, ela se sente frustrada, ela acha que está estudando pouco, gera ansiedade nela, então ela está gastando muito, aproveitando proporcionalmente pouco e está tendo um problema aí psicológico de quebra nessa preparação. Como escapar disso? Bom, primeiramente, menos é mais. Eu acho que você tem que chegar com essa mentalidade de que o feijão com arroz bem feito é o que funciona. E você ter a consciência de que você vai fazer uma escolha e você vai seguir nessa escolha e acreditar no processo. E não olhar tanto para o lado. Quando eu fui estudar para o MPT, eu fiz isso. Eu segui uma linha e não fiquei olhando para o lado. Por mais que muita gente chega, fala que, como certas pessoas que estão aqui na minha frente, ficou palpitando algumas coisas, eu não dei muita atenção porque eu confio. Não, eu dei atenção, vai. Eu dei. Mas uma parte, né? Eu não dei muita atenção porque eu estava confiando no meu método, no meu processo. Então, assim, abrindo o jogo aqui para vocês. O Lucas, ele me ajudou muito. Quando a gente se conheceu, ele estava mais avançado nos estudos para a área trabalhista, já estava mais tempo estudando e já estava mais avançado nas fases. Ele já tinha chegado em 3 provas de sentença, 3 provas, 3. Né? E eu estava chegando em segunda fase ainda. E eu lembro que ele falava que eu tinha que treinar muita questão. Lembra que você... Falava na segunda fase. Ficou me torrando a paciência. Falando, você tem que treinar muita questão, você tem que fazer correção, você tem que treinar muita sentença, você tem que treinar muita ação civil pública. Exato. Né? E eu nunca... Vou falar, gente, eu nunca gostei de treinar a questão de segunda fase. Sim. Eu treinava muita questão de primeira fase. Mas segunda fase, eu gostava de... Como que eu estudava para a segunda fase? Para mim, funcionava eu estudar a matéria e fazer um resumo da matéria. Para mim, o meu resumo... Era a sua questão. Já era a minha questão, já era o meu estudo, né? Treinei um pouco, sim. Não vou falar que eu não treinei nada. Treinei, sim, mas muito, muito menos do que ele desejava. E só que por quê? Porque eu confiei no meu método. Porque eu cheguei na prova do MPT, ele brigando comigo porque eu não estava treinando a CP. E o que a cara dele? O que eu fiz? Pra mim, eu não ia funcionar eu treinar ACP. Eu tinha que estudar pedidos de ACP conforme os temas e memorizar aqueles tipos de pedidos. E pra mim, e as fundamentações, eu já tinha tudo montado em esquemas.
Então, para mim, não queria ficar treinando o ACP. Eu preferia ficar fazendo uma repetição. E deu certo. Né? Deu certo. Então, assim... Gente, eu não tô falando pra vocês fazerem o que eu faço. Não tô falando pra vocês não treina, que não funciona. Lógico que funciona. O Lucas treinou muito a questão, funcionou muito pra ele. Mas o que eu tô querendo levar esse debate pra dizer o seguinte, que se você tá estudando num caminho e esse caminho tá funcionando pra você, confia. Não desvia a rota à toa, Não desvia a rota à toa. Mas assim, a gente tava falando desse ciclo. Como escapar desse ciclo vicioso do muito material, do muito curso? O primeiro ponto é você identificar qual é a necessidade do momento que você está vivendo. Então, se você está às vésperas de uma primeira fase, por mais que tenha um curso com preço ótimo de sentença, de terceira etapa, de ação civil pública, não é o momento, mas a promoção é maravilhosa, doutor. Tudo bem, não é o momento de investir nisso. Exato. Deixai a cada dia o seu próprio mal. Então, primeiro ponto, foca em qual é a sua necessidade. Olha, minha necessidade hoje é primeira fase. Beleza. Na hora que você for escolher o curso, você vai ter ali 3 ou 4 opções. As pessoas, quando você vai até na livraria, na hora de escolher, por exemplo, com qual doutrina eu vou estudar, e as pessoas ficam perguntando, né? Mas estudo pelo livro do Henrique Correia, ou do Godinho, ou da Volia, e dá uma sensação de que você escolher você está renunciando a todos os outros e está perdendo muito. Não, você não está perdendo muito. Quando você escolhe você renuncia a algumas abordagens, mas você tem uma base muito fundamental que a prova, ela vai querer saber se você sabe os requisitos contra o trabalho. Ela não vai estar preocupada se você aprendeu isso pelo livro A, pelo livro B ou pelo livro C. Exato. Então, começa a entender que você, quando escolhe você não está renunciando aos demais. Você está escolhendo 100% de um todo que aquela pessoa separou para você. Tá. Então, primeiro ponto. Qual é a sua necessidade? Para de achar que você está renunciando a todos os outros. Segundo ponto. Quanto tempo isso vai demorar? Um exemplo que eu dou é assim. A pessoa vai e compra uma doutrina. Se propõe a ler a doutrina inteira. A pessoa tem 3 horas disponíveis. Uma doutrina hoje tem 1.500 páginas. Tá? Ela vai conseguir ler 25, 30 páginas por dia. Ela vai precisar de pelo menos, 30 páginas por dia, 150 por semana, pelo menos 10 semanas direto lendo só essa doutrina. 10 semanas. Cara, 10 semanas são 3 meses praticamente. 2 meses e meio. Uhum. Ou seja, em 2 meses e meio, você que está focado nisso não pode gastar com outro livro, com outro material. Não tem porquê. Não tem fundamento. Porque quando você fez a compra, à luz da sua necessidade, da escolha que você teve, você comprou também uma reserva do seu tempo, da sua agenda, para que isso possa acontecer. E isso vale também, na minha visão, para cursos virtuais. Total. Se a pessoa adquire um curso que tem 20 horas, no ato da compra, ela tem que ter uma ideia de quanto tempo ela vai gastar para fazer esse curso. Olha, eu vou gastar 2 dias, 3 dias, vou gastar 20 dias. Nesse período, segura o cartão de crédito e não compra outro. O que você acha? Tem aquela coisa do consumismo exagerado, né? Que acha que comprar material e comprar curso vai fazer a pessoa passar no concurso. Mas o que eu acho é que quando você se propõe e se planeja, você tem que tentar se blindar para que você não fique mudando de ideia o tempo todo. Porque o maior erro do concurseiro é esse. É querer atirar para todos os lados e mudar de ideia o tempo todo. Sim. De achar, eu comprei isso, não gostei. Vou comprar isso. Nem testa, nem tenta ver se tá funcionando. Porque a promoção é boa, né? Ou a promoção é boa. Então, assim, se a pessoa vai e compra um curso
de, sei lá, 500 horas, é um curso anual de 500 horas, ela tem que se propor a assistir até o final. Tem. Ela tem que se propor a assistir. Como a gente fez, quando eu fiz o curso anual, a minha proposta era assistir aula todos os dias. Uma coisa é o seguinte, vocês comprou um curso, você tem que estar comprando também o seu compromisso de percorrer 100% do curso para que você possa ter pelo menos 70%, 80% de retenção. Mas percorrer 100% do curso, não é? Sim. Vai ter uma ressalva com relação ao curso. Tá. Que eu aprendi com a minha experiência, né? Quantos cursos eu fiz? Eu fiz 1 milhão de cursos de todos os níveis que você possa imaginar. E eu aprendi isso quando eu fui estudar para a área trabalhista, quando eu dei a virada de chave e comecei a estudar para a magistratura MPT. E eu percebi o seguinte, quando eu comecei a treinar simulado, comecei a fazer questão, comecei a fazer um levantamento do que é mais cobrado, eu comecei a perceber que eu não precisava assistir aula de todas as matérias. Que era uma coisa que eu fazia antes, na época que eu estudava para estadual. Sim. E eu comecei a perceber que os cursinhos, como querem chamar muito a atenção do aluno, quer colocar uma grade muito grande. Exato. Então, gente, não faz sentido. Desculpe se eu estou falando mal de algum cursinho ou não, mas para mim, não faz sentido você ter, sei lá, 30 horas de aula de direito penal para concurso da magistratura do trabalho. Não faz sentido. Para você fazer lá 2 questões, 3 questões na prova de primeira fase, não cai na segunda fase, não cai na fase oral, não cai... Para você saber que crime de redução à condição análoga de escravo tá no 149, mas é tido como contra a organização do trabalho. Contra a liberdade... que tem uma mudança de competência a esse respeito, sabe? Isso é uma coisa que você consegue percorrer. E digo mais, hoje nós temos à nossa disposição um excesso de informação disponível na rede social e as coisas estão muito conectadas. Então, a decisão saiu publicada no site do Supremo, você vai poder consumi-la no Migalhas, no Conjur, vai ser matéria você vai receber na newsletter do cursinho, vai entrar também na matéria da aula. Então, essa informação ela vai chegar por 5 ou 6 meios para você. Você não precisa estar exposto a esses 5 ou 6 meios. Você pode escolher uma fonte, um meio. Eu, por exemplo, tenho utilizado muito as redes sociais para que elas possam cumprir essa função de me informar. E como que eu tenho feito? Eu tenho selecionado boas fontes de informação para que eu possa seguir e estar habituado ao que vem. Então, eu sigo página do Migalhas, página do Conjur. Eu sigo essas principais páginas para poder estar consumindo ali. Agora, eu estou entrando no site, eu estou buscando essa informação. Não, para não alimentar o excesso e para não alimentar aquela sensação de não estar dando conta de acompanhar o que está acontecendo. Mas você me fez lembrar uma coisa que muita gente faz. Não só de ficar procurando informação. Às vezes, a pessoa está estudando. Não sei se você já fez isso, mas eu vejo que isso atrapalha muito. A pessoa está estudando, está ou assistindo uma aula, ou está lendo uma doutrina. E aí, ela vê um assunto. Então, assim, tô lendo aqui terceirização. Tô vendo aqui o histórico da terceirização, que começou lá nos meados dos anos 70 e tal. Aí Crise do petróleo, Fordismo, tal. Aí, a pessoa, ao invés de ficar naquela fonte de informação, ela vai, não, deixa eu me aprofundar nisso. Aí ela vai, entra no Google, aí ela põe lá... Isso é importante. Fordismo. Fordismo. Deixa eu ver o que é. Então, assim, toyotismo. Deixa eu ver o que é. Tal. Terceirização. E aí a pessoa ela vai entrando num ciclo que ela se perde. E aí depois, e isso assim, já conversei com muitos alunos sobre isso,
de alunos que chegaram e reclamaram que não estava conseguindo avançar. Por que a pessoa não está conseguindo avançar? Porque ela quer estudar tudo nos mínimos detalhes, até as notas de rodapé do que ela está lendo. Ao invés dela querer fazer um estudo mais horizontalizado e se aprofundar numa lapidação lá na frente, quando você tiver já uma visão do todo. Sim. Mas a pessoa não, a pessoa quer ir ali, lá no fundo... Quer ser o doutor do assunto. Quer fazer mestrado e tese de doutorado de todos os temas do edital. Sim. E fazendo desse jeito, ela não vai chegar nunca no fim do edital. Nunca. Ela vai precisar de 10 vidas para conseguir isso. E a retenção também não é... A retenção não vai ser suficiente. Então, na minha visão, o que é mais importante quando a gente pensa em várias fontes, várias formas de procurar notícia... Falo por mim, porque eu não era uma pessoa... de rede social quando eu estudava. Tá. Eu só seguia a Musa Fitness no Instagram. Não seguia nenhum cursinho. E eu, mesmo assim, conseguia me manter atualizada. O que eu fazia? Eu entrava toda semana no site do TST, lia as notícias do TST. O mesmo que você faz hoje, só que você posta para os alunos. Para os alunos. Mas eu faço uma seleção. Para os alunos, eu faço uma seleção do que é mais importante. E faço isso. Eu lia os informativos e lia as notícias do MPT. Então, assim, tanto no site do MPT quanto no site do TST, você tem todas as notícias que você precisa. Eu fazia isso. Sim. Eu não olhava a rede social. Mas, assim, foi uma escolha minha. Sim. De não ficar atrás de cursinho, de rede social, de vários professores, de não sei o quê. Foi a forma que eu encontrei de escolher um momento da semana. Não fazia isso todo dia. Eu escolhia assim, normalmente era no sábado, que era um dia que eu tava mais tranquilo. Eu falava, deixa eu olhar as notícias da semana. Aí eu pincelava o que eu achava mais importante e tal. Lia. Não me preocupava muito em... vou resumir, vou não sei o quê. Fazia isso. Então, primeira coisa é isso. Você escolher só uma fonte. E a segunda coisa é se preocupar em tentar percorrer o edital de uma forma mais horizontalizada. Eu não estou falando para estudar de qualquer jeito, mas não chegar nas minúcias para você sentir que tá... Para você parar de sentir que tá parado. Né? Você tem que sentir que tá andando. Sim. Até porque a fase da minúcia vai vir, né? Vai, você lapida. Que é a segunda fase. Isso, você cria uma base primeiro... Você cria uma base como? Você vai lá, o que a gente costuma dividir o edital independentemente do concurso que você presta. Você vai ter sempre matérias importantes, matérias essenciais, importantes, periféricas. Sempre, todo edital. Então, num concurso trabalhista, você não vai pegar uma doutrina de penal para ler. Não. Num concurso... Deixa o Mirabete em paz, né? Exatamente. Num concurso de juiz estadual, você não vai ficar estudando... Contrato de trabalho. Não vai cair, entendeu? Então, assim, você tem que... Conforme essa divisão que você faz do que é mais importante, você vai estudar a doutrina, você vai formar a tua base. Se você quiser, faça um cursinho para complementar, forma a tua base e depois... Mas depois de você formar essa base, você vai lapidando. Então, assim, primeiro, excesso de curso. Cuidado, porque isso é traiçoeiro. E aí, as dicas que a gente passou foi, primeiro, escolha, entenda que quando você compra um curso, você está se comprometendo com o seu tempo naquele momento para poder desempenhar e aí, assim... Não a compre por promoção, compre por necessidade, se você realmente precisa. Então, identifica a sua necessidade, compra e já bloqueia na agenda o tempo que você vai precisar gastar para cumprir alguma coisa. Para cumprir o que você adquiriu. E se nesse período tiver uma promoção de um curso que parece ser melhor e tal, resista à tentação. Segundo ponto, notícia. A Alice falou aqui, separou um momento da semana, consumia a notícia. Falei que há um excesso de informação de como ela chega. E a Alice trouxe um ponto importante, que é
as pessoas que querem aprofundar muito. E aí, dentro da lógica do excesso, eu queria levantar uma coisa que eu tenho identificado também em conversas, que é as pessoas que se preocupam muito com a jurisprudência muito nova. A jurisprudência é muito, muito, muito nova. E assim, a gente passou agora com a pandemia um momento de profusão legislativa trabalhista. E as decisões, elas vão oscilar, ora para um lado, ora para outro. Horas itinerary, por exemplo. Horas itinerary. Já vi decisão para tudo quanto é lado. Para tudo quanto é lado. E qual é o problema de você se guiar por notícia? É que você fala assim, olha, eu pensava desse jeito. Aí eu vi que a terceira turma decidiu de outro jeito. Aí você coloca isso no seu material. E aí depois de aqui um ano, essa decisão da terceira turma é revista no embargo de divergência. E aí você mudou o seu caminho, a sua resposta por uma notícia de uma decisão minoritária. Como que você tem orientado? Olha, primeiro, eu faço uma seleção, pessoal da área trabalhista, tá, gente? Eu faço uma seleção de notícias toda semana. O pessoal que participa, temos um grupo de WhatsApp específico para isso. Mas é para quem estuda para a área trabalhista, tá? Mas, assim, o que eu penso em relação a isso é que notícias, decisões do TST, informativos, quando você vai estudar informativo, TST, STF, STJ, são ferramentas muito importantes para você entender o direito na prática. Porque muitas vezes você fica só no livro, você fica na lei, você fica no livro, treina a questão de primeira fase, aí você até consegue memorizar, mas você não consegue visualizar muita coisa. E para mim, a leitura de notícia não foi para decorar o que a primeira turma do TST entende. E nem para mudar seu rumo de estudo. E nem para mudar meu rumo de estudo. Mas sim para conseguir visualizar aquilo que eu estudei na prática. Então, muitas vezes, eu conseguia entender aquilo que eu estudei na doutrina lendo notícias de ementa, de informativos do TST. Então, era uma ferramenta que lapidava o meu estudo. E não era o principal, que muita gente vê como o principal, entendeu? Era uma outra abordagem de uma coisa que você tinha estudado. Tanto que, assim, eu não comecei desde o início dos meus estudos lendo notícia, nem lendo informativo. Eu me preocupei em ler a doutrina, em fazer meus resumos, em formar minha base. Aí, posteriormente, num segundo momento, que eu comecei a me atentar mais a informativos, a notícias, essas coisas. E você sabe que... isso é curioso, né? Eu estudava, mas eu advogava para trabalhador ou como correspondente para algumas empresas. E aí, eu tinha dificuldade de enxergar as relações trabalhistas envolvendo servidor público, seletista. E quando eu fui trabalhar no MPT... tudo aquilo que eu estudava e eu sabia se eu tinha, de repente descortinou. De repente fez assim, nossa, é só isso. Só isso. Ou ficava aquele negócio de competência tal. Nossa, é só isso. Só. Eu tinha muita dificuldade de visualizar na teoria, embora eu estudasse o assunto. Quando eu vi na prática, parece que a coisa clareou e organizou. Então, o acompanhar notícia, ele tem essa função que a Alice falou, mas tem uma segunda função que eu vejo que é quando você acompanha uma jurisprudência, você está economizando um trabalho futuro. Está acompanhando. Exato. Por exemplo, você pega hoje estudar sobre terceirização. Assunto fácil de entender. Você pega hoje para estudar terceirização, você tem livros de 200, 300 páginas sobre o assunto. Por quê? Foram 40 anos aqui de discussão. Desde 1970, 50 anos. Desde 1970, chegada da lei do vigilante, depois outras, a lei do trabalhador temporário, aí tivemos a súmula 256 do TST, depois a súmula 331
depois a Lei 13.429, pouco antes da reforma trabalhista. Tivemos, nesse meio tempo, a DC 16, em 2011. Olha aqui, eu estou tendo dificuldade de lembrar. Teve o Decreto 200 de 67. Putz, olha o tanto de coisa que teve. Eu estou tendo dificuldade de lembrar tudo isso. E hoje, você vai estudar o assunto, você tem que percorrer etapa por etapa. E algumas etapas, para você entender, elas te dizem assim, olha, saiu daqui, veio para cá, e agora voltou para cá. E veio para cá de novo, e voltou para cá. Quando você estuda acompanha as notícias e a jurisprudência, você começa a perceber, olha, por exemplo, teve a lei da reforma trabalhista, teve esse posicionamento doutrinário. Na prática, fizeram isso, agora saiu uma nova decisão que diz isso. E você vai construindo a sua base à medida que os fatos acontecem. E você evolui à medida que a jurisprudência evolui. E você tem acesso a essa informação paulatinamente e te ajuda a memorizar, até porque você vai lembrar, olha, não, no começo a gente pensava assim, depois de um tempo mudou. Essa distância temporal, ela fica mais fácil porque você lembra como você era em 2017 e como você é agora, que tem outra interpretação a respeito da justiça gratuita para o trabalhador hipossuficiente, diferente do que foi aprovado na reforma. Então, isso te ajuda a marcar o raciocínio. Quando você lê no livro que a jurisprudência foi para cá, foi para lá, isso é muito rápido e você acaba muitas vezes ficando com o resultado final, perdendo o meio. Então, acompanhar a notícia te ajuda a visualizar na prática e te ajuda a construir o conhecimento à medida que o conhecimento está sendo disponibilizado. Exatamente. Concordo também. Gostou, né? Gostei. Falei bonito, não, né? Você fez uma boa construção. Eu vi que você estava olhando atenta, assim, nossa. Falei, nossa, como ele pensou bem. Esse cara sabe, né? Tem conteúdo, né? Sabe, tem conteúdo. Viu? E agora? E rede social? É um excesso para você? Olha, a rede social, gente, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, mas muito cuidado mesmo. Porque a rede social incentiva a comparação. Então, às vezes... Incentiva. Você olha aquele Instagram daquele concurseiro que disse que estudou 10 horas. Aí você olha assim, eu não consegui estudar nenhuma hora hoje. Ele tá muito melhor do que eu. Então, assim, tem que tomar cuidado com relação a isso. E com relação a professores que você segue, a cursos, sigam nós, né? Exato. Nós, vocês têm que seguir, né? Alice Underline, a Leite e Lucas Falaschi. Tem 88? Não tem mais. Não. Lucas Falaschi, professor Lucas Falaschi. E você tem que tomar muito cuidado também, porque você vai ser bombardeado por todos os lados. Então, você tem que escolher quem você gosta. Eu acho que se eu estivesse estudando hoje, né, não sei se eu ia ficar seguindo tantas pessoas e tantos cursos, porque isso me deixava na época, quando eu estudava, mais nervosa, mais ansiosa, tanto que eu não seguia nada em rede social. Eu acho que eu fui muito radical, eu poderia... Poderia ser menos jeca, né? Poderia ser menos jeca. Eu era muito jeca. Assim, é que eu fui ter Instagram, foi em 2017, né? Foi um pouquinho antes de passar no concurso. Então, assim, não tinha Facebook, nada. Mas, se eu tivesse começando a estudar hoje, eu ia escolher alguns professores, algumas pessoas que você gosta, que você se identifica, mas não ia... vou seguir todos. Eu vou seguir todos os cursinhos, todos os professores, porque, assim, só vai te deixar mais ansioso com esse excesso. Mais excesso. É muito excesso. E eu vejo tanto isso. Eu vejo pessoas assim que... Eu lembro que quando a gente foi fazer o curso de segunda fase para o MPT, no último concurso, a gente pegou alunos que fizeram curso com todos os professores. Sim. Com todos, assim. Tinha 10 cursos, a pessoa fez 10 cursos.
Não acho errado pegar mais de um professor. Acho que você tem que... Escolhe uns 2, 3 cursos, faz uma correção para ter a visão de cada um. Isso pode ser um tema, né? De podcast. Isso pode ser um tema. Faz para ter uma visão de cada um, acho importante. Mesma coisa, prova oral. Na prova oral, eu fiz 3 cursos diferentes, mas tem gente que fez 7, 8. Então, tem que ter uma medida, equilíbrio. Um equilíbrio nisso, para você não ficar muito atarefado, se colocar muito, se forçar muito, se fazer... Você se põe muita pressão. Então, penso eu que você tem que ter, na rede social, esse filtro de escolher quem você gosta, seguir quem você gosta. Quem você não gosta, não segue. Pronto. E com relação... Toma cuidado de ficar seguindo o pessoal que estuda, porque você pode cair nesse negócio da comparação. Isso faz um mal danado para quem estuda. E eu sei que hoje as pessoas usam muitas contas fakes no Instagram para acompanhar professor. Então, assim, não sei o que, concurseiro, concurseiro trabalhista, concurseiro não sei o quê, que tem um Instagram que a pessoa não se identifica e usa só para seguir contas. E isso faz com que a pessoa fique muito imersa numa situação muito de competição. E é uma coisa que eu nunca gostei, sabe? Eu nunca gostei muito desse negócio da comparação, da competição exagerada. Isso me trazia muita ansiedade e já vi pessoas que vieram falar pra mim: ai, Alice, eu vou sair do Instagram. Já teve aluna minha que chegou pra mim e falou assim: Alice, eu vou sair do Instagram. Eu falei: por quê? Porque eu tô ficando muito ansiosa, isso não tá me fazendo bem. Aí eu falo: pô, assim, para de seguir. Sim. Entendeu? Não precisa... Não, e tem um fator que é assim, você tem que entender... quando a gente começa a seguir, a gente segue por algumas razões, né? Mas a gente tem que pensar numa coisa. Olha, supondo que eu acorde e descubra que essa pessoa já estudou 3, 4 horas no dia. Isso vai me incentivar ou isso vai me sentir que eu tô com uma arma apontada na minha cabeça? Que se eu não estudar, eu vou perder. Tudo a forma como você encara. Exato, como você encara. Você tem que se conhecer. Se você tem alguns dias que você é mais sensível, bem, você pode... Não precisa não seguir. Mas você pode tentar não abrir o Instagram nesse momento. Não abrir a rede social nesses momentos. Sem contar que a rede social atrapalha muito no sentido de... Você tá lá estudando, tal, aí você olha o celular, aí para... Nossa, aconteceu isso. E olha... Assim, a pessoa tem que desabilitar a notificação. Não, calma. Deixa eu falar mais uma coisa aqui. Antes de chegar em desabilitar a notificação, esse tipo de coisa. Eu tenho um amigo virtual aí, não vou citar o nome dele, que não estuda para nossa área, mas nos segue. E ele falou uma coisa que eu acho interessante e pode ser uma dica importante para vocês. Ele falou assim: olha, eu sigo vocês porque eu gosto do que vocês falam para concurso público. Eu estudo para área fiscal, mas vocês estudam vocês são da área trabalhista. Eu não sou nem formado em direito. E eu sigo vocês. Eu gosto da abordagem que vocês têm. Ele falou, e o melhor, quando eu tô seguindo vocês, se vocês postarem alguma coisa que eu não consigo acompanhar, isso não me dá peso. Porque eu sei que vocês não são da minha área. E quando vocês falam alguma coisa que interessa ao concurseiro, isso me alimenta. Então, eu só ganho seguindo vocês e eu nunca perco. E aí eu comecei a perceber que eu hoje, muitas vezes eu sigo alguns professores trabalhistas e sai uma decisão, cada um dá uma abordagem, eu quero ver o que cada um falou, mas dá um pouco de paz também você seguir pessoas de outras áreas que falam do universo do concurso público. Que é uma forma de você estar sendo alimentado nesse universo, estar se alimentando e não ter aquele peso de, putz, perdi a live. Putz, perdi esse conteúdo. Nossa, aconteceu tal coisa. Por quê? Uma frase que eu ouvi e me marcou é aquela frase de que quem fala
aos seus ouvidos, governa o seu coração. Então, a rede social é uma forma de permitir com que as pessoas falem a você. E são pessoas que podem falar a você, vão te dar estímulos que vão indicar, vão formar a sua convicção para um lado ou para o outro. Selecione quem você quer que fale aos seus ouvidos. E algumas pessoas fora da área que você está estudando podem te ajudar a tirar o peso e aproveitar o conteúdo. Para não ser incomodado durante o estudo, o que você acha das notificações? Não, então, tem que desabilitar, né? Para começar, o celular tem que ficar longe do seu alcance. Não tem que... A pessoa se dispersa muito. Para ela retomar a concentração, quando você para 1 segundo para olhar o celular, a perda disso é enorme. É que a pessoa não tem ideia do quanto isso atrapalha. E o problema... Não, eu deixava o celular no modo avião. No modo avião, né? Quando eu estudava. Eu deixava no modo avião, porque eu não queria ninguém me ligando, ninguém mandando WhatsApp, para eu nem olhar se chegou a mensagem. Porque tem o inevitável também, né? Por exemplo, uma notícia emblemática, tá? Vamos pensar. Você abriu ali o Instagram e viu ali a notícia, por exemplo, do falecimento da Marília Mendonça. É uma notícia que você vai parar, você vai querer ver mais. Você vai, o que aconteceu? Mas já, tão jovem, um avião, e isso, aquilo. Aí você começa a ver um monte de notícias. E aí aquela coisa que não é habitual, tal, mas te sugou e te tirou de onde você estava. Então, quando você desabilita notificação, o recado que você está passando é o seguinte: olha, não é o celular que pauta o meu estudo. É o meu estudo que pauta o meu celular. É o meu estudo que pauta a hora que eu vou ver a coisa. E aí você terminou ali suas 2 horas de estudo, você fez seu intervalo, 1 hora de estudo, mais 1 hora, parou para almoço, clicou, viu que, tem uma notícia bombástica, tá? Eu dei um exemplo negativo aqui, né? Mas assim, tem uma notícia bombástica dessa, é a hora que você pega, não, beleza, e você pode gastar ali junto com o seu almoço um tempo para poder ver, para poder, caramba, sentir tudo aquilo, porque é uma notícia que te desperta um sentimento, cara. E esse sentimento embaralha o seu estudo. Totalmente. E é melhor que você faça isso no momento que, pelo menos, você não está estudando. Ah, mas, e depois eu volto a estudar? Bom, depois depende da sua relação com a notícia, o que aconteceu, como você lida com esse tipo de situação. Aí é de cada um. Se blindar de notícias do mundo, não é possível. Agora, você... Escolher o horário para isso. Escolher o horário para você estar exposto a esse estímulo, e isso está nas suas mãos. E isso é uma escolha. E você é responsável pelas suas escolhas, sobretudo na sua preparação para o concurso. Exatamente. Gostou, né? Gostei. Você tá falando bonito hoje, né? Tá falando bonito, né? Tá empolgado. Tá empolgado. Acho que é porque tá feliz hoje. Tô feliz. Então, a gente vai se encaminhando para o nosso final aqui. Que recado que você tem para as pessoas se livrarem do excesso na preparação do concurso público? Pessoal, primeira coisa, confiem no material de vocês. Confie no processo. Confie no seu cronograma? Confie no meu cronograma também. Você que estuda para a área trabalhista, confie no meu cronograma Magistratura MPT. Por que eu falo isso? Porque eu vejo direto pessoas que fizeram um cursinho, fizeram um cronograma, um curso anual, tem um material, tem resumo, tem anotação de aula, e ela me pergunta, e agora? O que eu faço? Estuda. Leia o que você fez. Ah, mas foi eu que fiz. Exato. Mas é para isso que você está formando seu material. Você não precisa de outro. Você tem que entender isso. Você precisa sedimentar o que você escreveu dentro da sua cabeça. E aí, as pessoas me perguntam, revisão, como revisar, que é uma coisa que as pessoas ficam loucas achando que tem que fazer revisão 72 horas, 24 horas, sei lá, pirâmide... Ebbinghaus, sei lá o quê.
Assim, quando você já tem seu material pronto, você só vai revisar. Eu fiquei, no ano que eu passei no concurso, eu já estava há mais de um ano só revisando. Sem cursinho. Eu não fui atrás de outro curso. Eu aprendi a lição, porque eu errei lá atrás. Eu não quero que vocês errem. Então, se você já tem material, já tem seus resumos, já tem anotações de aula, já fez um curso anual, já completou o cronograma da Alice Leite, toca o barco. Você vai revisar o seu material. E aí, o que você vai fazer? Você vai se manter atualizado, né, destas formas que a gente falou, ou pela rede social, ou site de notícias. Mas você tem já a sua base. Você não precisa ficar atrás de... eu vou atrás de mais um curso de PDF. Né? Porque a pessoa tem o material dela, tem as anotações de aula dela, e vai atrás de um curso de PDF. Para quê? Sim. Porque pode ter uma coisinha lá que não está previsto no meu coisa. Eu vou pegar um gancho. Uma coisa interessante é o seguinte. O edital, ele mostra tudo aquilo que pode cair no concurso. O edital, ele não diz tudo que vai cair no concurso, que realmente vai cair. O edital é desse tamanho. O que cai no concurso é isso aqui, tá? E dentro dessa fatia do edital, existem pontos que você pode errar, tá? E que você pode errar e que você vai perceber que você passou sem saber direito como funcionava. Depois, eu passei sem saber direito como funcionava alguns sistemas de jornada de trabalho, que eu fui descobrir realmente como é que funcionava cartão ponto e alguns regimes de compensação de hora na prática. E isso estava previsto no edital? Estava. Só que a forma de cobrança era como? Através de questão teste. Ou uma coisa ou outra, na minha prova oral não caiu, na minha segunda fase caiu, eu consegui responder. Acabou. Eu fui descobrir na vida prática. Então, muito desse excesso é um desejo que você tem de saber tudo para garantir a sua aprovação, e a aprovação ela nunca vai ser garantida. E também uma crença de que você pode saber tudo a ponto de... Não, você não pode saber tudo e... Você não precisa saber tudo. Você não precisa saber tudo, e a chance de você ser aprovado com pequenas falhas no seu conhecimento, pequenos espaços aqui, eu não sei como sair disso, eu não sei como sair daquilo. Esse ponto é perfeitamente natural. A partir do momento que você aceita isso, né, Li? Que você aceita que, eu não preciso saber tudo, pode ser que eu vá para um concurso que ele cobre só aquilo que eu não estudei, mas pode ser que cobre só aquilo que eu realmente domino. Isso te alivia da noção de que você precisa buscar tudo e comprar tudo e acumular cada vez mais coisa que só gera angústia. Exatamente. Faço as minhas palavras as suas. Beleza. Pessoal, vamos nos despedindo? Vamos. Eu queria agradecer a presença de vocês. Pedir, primeiro, curtiu esse podcast, escreve pra gente, manda uma mensagem no meu Instagram, no Instagram da Alice, aqui embaixo no YouTube. Encaminha para alguém que estuda para outra área, fala assim, você tá se excedendo. E manda mensagem para nós, pra gente saber o que vocês querem ver a gente debatendo, quem vocês querem aqui, porque já vai começar a ter convidados nesta mesa para falar do assunto. Li. Não, gente, eu queria também, completando o que o Lucas falou, compartilha para todo mundo que vocês conhecem que tem esse problema de excesso de material, porque é realmente algo que atrapalha demais o concurseiro, e a gente está aqui para discutir temas para ajudar vocês. Então, deixe seu comentário aqui, curte a nossa página, inscreva no canal. Inscreva no canal. E até o próximo episódio. Valeu, até!